Salve, salve família, nós por nós, uma boa noite a todos. Hoje é domingo, dia 19 de março de 2023 e eu vou estar trazendo para vocês aí mais uma edição do podcast semanal dos melhores anões por nós, a sua 22ª edição, que vai abordar temas muito interessantes aí, que foi o final da Premier League, o início da League One e a inédita League Two, né, que seria a Série B aí da Liga Nós por Nós. Sem mais delongas, então, vamos falar um pouquinho da Premier League, que viu o seu final aí na semana passada, né, cuja classificação final ficou dessa forma aqui, né? O Leicester City em primeiro lugar com 92 pontos, ganhando com 2 rodadas de antecedência, seguido pelo Wolverhampton com 87, depois o Liverpool com 86 e o Chelsea com 80, fechando aí a Copa dos Vencedores, né? Seguido aí pelo Tottenham com 76, o West Ham com 69, o Southampton e o Fulham com 66, o Everton com 63, Newcastle com 59, Nottingham Forest com 47, empatado com Bristol e Hove Albion, o Manchester United com 39, Crystal Palace com 37, Manchester City com 35, Leeds com 30 e o Brentford com 28. E começando aí a zona de rebaixamento, a gente tem o Arsenal com 28, o Bournemouth com 20 e o Aston Villa na lanterna do campeonato, né? A situação contratual ficou da seguinte forma, né? O Leicester, o Wolves e o Liverpool com contrato, né? O Liverpool, apesar de ele ter perdido seu objetivo de ser campeão, ele conquistou a Copa, como a gente vai ver na sequência, né? O Chelsea ficou sem contrato, tal como o Newcastle, o Manchester City, o Leeds, o Brentford, o Arsenal e o Bournemouth, além do Aston Villa, né? E os demais aí, Tottenham, West Ham, Southampton, Fulham, Everton, Nottingham Forest, Bristol e Hove Albion, Crystal Palace, todos eles com contrato. Também teve a situação atípica aí do Manchester United tendo como contratado Miguel ainda, né, por este ter vencido a Carabao Cup em cima do Newcastle, né. Então essas equipes aí elas vão ter como treinadores opcionalmente os que comandaram seus times na Premier League, né, então poderão estar assumindo essas equipes aí nos futuros campeonatos que a gente for jogar. É, a gente teve também aí, como eu disse para vocês, a final da FA Cup, né, entre o meu Wolves e o Liverpool, que terminou no placar de 3-2 para o Liverpool do Joninha, que conquistou a sua primeira Copa, né? Esse daí é se não me falha a memória, é o quarto título do Joninha, né? Depois ele ter ganhado duas ligas, o Brasileirão e o Campeonato Alemão, a Bundesliga, né? Ele conquistou sua primeira Copa, sendo essa a FA Cup, né? Então fazendo com que o Liverpool tenha dois títulos na Liga Nós por Nós. O da UEFA Champions League, a primeira edição que foi disputada, e a FA Cup Nós por Nós aí no dia 13 de março. Como sabem, depois do término de todos os campeonatos, a gente tem o prêmio Bola de Ouro, né, que premia os melhores da edição. Né, o treinador da temporada foi o Rigby, também não podia ser diferente, né, ele conseguiu levar o Leicester City aí ao título, tendo como objetivo o oitavo colocado, né. O time da temporada aí foi o Southampton, do estreante José Faria, que teve 6 de posições de diferença, né, ele tinha como objetivo o 13º colocado e acabou o campeonato em sétimo, né. O pé quente da temporada foi o Tottenham por ter terminado cravado em seu objetivo de quinto, né, uma posição após aí a Copa dos Vencedores e foi bem disputado aí no final, né. O Bola de Ouro aí, sem dúvidas, foi o experiente Salah, né, que jogou 35 partidas, marcou 31 gols e deu 7 passes, tendo uma média final de 8,1. Sempre levo em consideração o Bola de Ouro aí como o jogador mais experiente que teve o maior número de partidas, e nesse caso foi o Salah, campeão da FA Cup. Né? O melhor atacante da temporada aí foi o Leão, do meu Wolves, né, que disputou 34 partidas, marcando 17 gols, dando 7 passes, com a média final também de 8,1. Uma incrível marca aí do Matheus Dias, que levou como melhor meio-campo ofensivo, o melhor meio-campo da temporada, né? E além de ser o assistente da temporada também, com seus 20 anos, jogou 30 jogos, marcou 14 gols e deu 16 passes, tendo uma média impressionante aí de 8,5. Né? Já o melhor defensor aí foi o Volney, né, também do Leicester City, o brasileiro aí, com 31 jogos, 2 gols, 3 assistências e a média final de 8,0.
Já o Luvas de Ouro da temporada também conseguiu uma média impressionante aí de 7,2. É uma das maiores médias que eu vi já no jogo, tendo disputado 35 partidas e sofrendo 23 gols. Não foi a melhor defesa do campeonato, que a melhor defesa ficou com o Overhampton, mas ele possui a maior média disparada aí em relação ao número de jogos. Já o artilheiro da temporada foi o Bola de Ouro Salah, né, que marcou 31 gols, né, enquanto a maior goleada da temporada aí foi o Leicester City, aplicando uma goleada por 12-0 fora de casa diante do Arsenal, na rodada 37. O time da temporada então foi esse, né? A gente jogou com um 3-3-4 bem bolado aí, com o Vitor Hugo fechando o gol no Leicester City, né? Os três zagueiros seriam o Ricardo Teixeira, o Volney e o Delite, né? O do Overhampton, do Leicester e Liverpool, respectivamente. O Tottenham teve como representante o Gavi, tendo a média 8 aí, como no meio-campo, né? Duarte Carvalho teve a média de 8,3. Poderia ter sido ele o Bola de Ouro se não tivesse feito a expulsão que tirou ele dos jogos finais, né? Uma expulsão boba aí na partida contra o Manchester United, quando estávamos ganhando por 2-0, deixamos a vantagem numérica do Manchester se sobrepor ao nosso time, onde eles marcaram um placar de 3-2 e tirou o título, né, o possível título aí que a gente poderia ter nas últimas rodadas. Então ficou o Matheus Dias fechando o meio campo, né? O Matheus Dias que poderia ter sido bola de ouro também pela média, mas não pelo número de jogos, né? Na ponta esquerda a gente tem o Leão, o melhor atacante da temporada, e a dupla de ataque aí seria o Endrick, o jovem atacante aí do Leicester City, fechando com Lencina e Salah, ambos do Liverpool, né? Então, esse daí foi o desfecho da nossa Premier League, que teve como campeão o Leicester City, como campeão da Copa o Liverpool, né? Então, a gente deu início hoje à League One, né? Eu vou mostrar para vocês aí as principais contratações aí das equipes na pré-temporada, né? A gente teve aí no Ajaccio do João Difflin 1, o zagueiro Emerson Royal e o goleiro Paul Lopes, né? Que foi bem humilde nas suas contratações aí. Já o Angers do Gabi Gross contratou aí o Lobotka, o Cancelo e o Edward Mendy, né, para fechar o seu gol e o seu time titular. A gente teve o Auxerre também, do Mister Yuri Ferreira, que contratou o Koulibaly, o zagueiro, e o goleiro Benítez, né, que veio direto aí do Ajax, né? PSV. Enfim. Também tivemos aí o Brest, né? Do TH Nós por Nós, o maior campeão aí da Liga Nós por Nós, que fez um pacotão. Essas foram algumas das contratações aí que o Brest fez. Seria o Saka do Arsenal, o Leão, que foi o melhor atacante da temporada passada, o Musiala, o Valverde, o Davis e o goleirão Ederson, né? Dentre outras contratações pontuais que ele também fez, né? Que não vou estar entrando em detalhes para vocês. Já o Clermont Foot do Felipe Gonçalves FX fez a contratação dos dois laterais, o Cucurella e o Alexander Arnold, além do goleiro Rulli para fechar o gol aí para essa temporada. Daí a gente teve também o Lens do Diego Faria, que contratou o Sterling, Bruno Fernandes e o Alisson, dentre outras contratações pontuais também. Já o Lille foi bem modesto, o Lucão Gonçalves aí, ele entrou atrasado no campeonato e contratou apenas o Chaka por enquanto, né? Já o Lorient do Joninho contratou novamente o Bola de Ouro da temporada passada, o Salah, pegou o Oyarzabal também, né? O Gabriel Magalhães, o zagueiro do Arsenal, e o Mainan, goleiro do Milan. Já o Lyon aí do Leonardo Guerreiro 26 fez ótimas contratações também, né? Uma das mais promissoras contratações aí do mercado, junto com o Nice e com o Nantes, né? Fez a contratação do Vini Júnior, Pedri, o Gnabry, o Maguire, né? E também aí o Mamardashvili, né? O jovem goleiro do Valência.
dentre outras contratações também. Já o Mônaco, do Campelovski, né, o quinto colocado e o pé quente da temporada, contratou novamente o Kvaratskhelia, né, também o Gavi. São duas peças chaves aí para o Campelovski no começo da temporada, que está contratando novamente seus jogadores aí que contratou para o Tottenham na temporada passada, além de Romero, Militão e Oblak. Já o Montpellier do Alf 1991 fez a contratação aí do Goretzka, do Thiago Alcântara, do Rudiger e recentemente também fez a contratação do Thomas Miller, que não está presente aí na imagem. Também tivemos aí o Nantes, né? Como eu disse para vocês, fez uma das contratações mais pontuais aí. As mais importantes dela foi o Anthony, o Sané, o Endrick e o Casemiro, mas também tiveram outras como o Lukaku, várias outras, várias outras. Eles fizeram bastante contratação aí sob o comando do Rigby, né? Que busca aí estar conquistando o tricampeonato com a equipe do Nantes, né? Ele que conquistou as duas últimas edições, sendo elas aí o Campeonato Espanhol, né? E a última edição da Premier League. O meu Nice aí, ele fez algumas contratações também. Eu estou focando bastante na base francesa. Temporada passada foquei na base portuguesa, né? Contratei então o Chouameni, o Loris, o Koundé, o Chouameni, né? Eu já falei, Camavinga, o Kanté e o Koundé, né? Além do Pamecano também. Então, esses aí foram as minhas contratações pontuais, além do Benzema e do Areola que vieram também, né? E não estão presentes aí na imagem. Já o Olympique de Marseille do João Vale teve a contratação do Osimhen, o Bernardo Silva e o Courtois, né, dentre outros também. Já o PSG, que vem como grande favorito aí da edição, fez bastante contratação também, mas as mais pontuais aí foram De Bruyne, o Skriniar, o Joshua Kimmich e o Rodrigo, né, o jovem atacante aí para substituir o Messi quando esse não upar mais, né. A gente teve o Rennes também, que manteve-se na primeira divisão aí, com um treinador na primeira divisão, né, o Tonhão que teve a última colocação no campeonato da Premier League. Né, ele ia disputar a Série B, mas o sorteio não permitiu isso. Né? Ele fez a contratação do atacante Haaland e do, do Gibbs White. E recentemente também fez a contratação do Pickford. Agora, o Rennes, do Miguel Pereira, fez a contratação do zagueiro Fofana, o meio-campo Gundogan e do atacante Lewandowski, né, para compor seu elenco aí para o começo da temporada. Agora, o Strasbourg, do Diego Proença, fez essas duas contratações antes da partida de hoje, né, que foi o Foden e o Bruno Guimarães, e após a partida ele contratou o Rodri e o Delite para compor seu elenco. Né? E já o Toulouse, do Daniel Souza, estreante também da Liga Nós por Nós, fez a contratação do atacante Grealish, do Barella, do Di Maria e do Neuer. Além de recentemente ter contratado também o zagueiro Araújo. Por fim, né, a gente teve o Troyes, do Juan FXP, que contratou o Fekir e o Unai Simon, certo? A primeira rodada aí já foi disputada, né, da League One, que deu esses seguintes resultados aí, né? O destaque absoluto aí foi para a goleada do Nantes em cima do Lille pelo placar de 7-0, né? O resultado muito importante aí para já colocar o Nantes na liderança em busca do tricampeonato, né? Tivemos também o PSG goleando o Toulouse pelo placar de 4-0 e os que venceram fora de casa, que teve bastante, né? Foi o Lyon em cima do Mônaco por 5-2, jogaço de bola. O Brest diante do Rennes por 4-0. O Reims vencendo o Troyes por 3-1 fora de casa e o Montpellier vencendo o Strasbourg por 2-0. Tivemos aí também os empates por 2-2 entre o Angers e o Nice,
o meu Nice, né? O Auxerre e o Ajaccio ficaram no 1-1, né? Tal como o Marseille e Clement Foot, certo? Então esses aí foram os primeiros jogos aí da Ligue 1. Como a gente teve uma grande demanda aí, a gente também vai ter essa temporada a Ligue 2, né, a segunda divisão do campeonato francês. Não vai entrar em consideração as contratações, né, mas vou mostrar para vocês aí os resultados que tivemos nos 2 últimos dias. Aqui a gente teve como destaque a goleada do Paris em cima do Niort, né, pelo placar de 4-0, que manteve o Paris, que deixou o Paris como líder da rodada, né? Tivemos aí também o Dijon goleando o Amiens pelo placar de 4-2, o Le Havre vencendo o Grenoble Foot 38, né? Pelo placar de 3-1. O Rodez sofrendo fora de casa, sofrendo dentro de casa para o Metz, né, que venceu por 3-0. O Laval vencendo o Nimes pelo placar de 2-0. Né, e tivemos os empates aí entre as duas grandes potências, o Saint-Étienne e o Sochaux, pelo placar de 2-2, né? O empate sem gols entre o Annecy contra o Bastia e o Caen contra o Cavalier Rowan pelo placar de 1-1. Também tivemos o jogo sem gols aí entre o Valenciennes e o Bordeaux, né? Também tivemos o Guingamp vencendo o Pau pelo placar de 2-0, né? E só, né? Já hoje a gente teve a segunda rodada aí da League Two, né? Que bagunçou um pouco mais a tabela aí, após o Le Havre vencer o Amiens pelo placar de 3-0 fora de casa, né? Sendo essa a única equipe aí que somente venceu. As demais vitórias aí foi o Bordeaux vencendo o Metz fora de casa pelo placar de 2-1. O Rodez vencendo o Bastia pelo placar de 3-0 também fora de casa. Agora os que venceram como anfitriões foram Caen em cima do Valenciennes pelo placar de 3-0, mesmo placar de Nimes e Annecy, né? Também tivemos aí o Grenoble Foot vencendo o Laval pelo placar de 1-0, Sochaux vencendo o antigo líder Paris pelo placar de 2-0, e a surpresa da rodada, o Kevin Rowan vencendo o Saint-Étienne pelo placar de 1-0 dentro de casa. Né? Enquanto o Pau e o Dijon empataram pelo placar de 1-1, né? E o Niort e o Guingamp empataram sem gols. Então, por fim, aí vou estar mostrando para vocês a classificação do dia, né? O Le Havre, como eu disse para vocês, o único time que só venceu, marcando 6 pontos e disparando na liderança aí, né? Seguidos pela galera dos 4 pontos aí, que é o Caen, o Dijon, o Sochaux, o Guingamp, o Bordeaux e o Kevlin Rowan, né? E os que possuem apenas uma vitória e uma derrota, com o Metz, o Paris, o Nimes, o Laval, o Rodez e o Grenoble Foot. Já os que possuem somente um empate e uma derrota é o Saint-Étienne, o Pau, o Annecy, o Bastia, o Valenciennes e o Niort. E o único que apenas perdeu foi o Amiens. Né? Então essa daí, gente, foi a edição do dia dos melhores da Nós por Nós. Vou estar publicando aí amanhã, segunda-feira, né, por volta de umas 8 horas por aí. Né? Espero que vocês tenham gostado. Foi uma edição bem rápida aí, tive que ser bem breve para caber nos 20 minutos, né? Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tento estar de volta tento estar novamente aí para trazer a próxima edição do podcast semanal dos Melhores Anões por Nós. Valeu, turma.